Então vamos entrar agora, de fato, nos tipos, nos formatos de matérias-primas que existem no mercado. Então, basicamente, existem formatos de matérias-primas dos mais diversos tipos, disponíveis para a fabricação da sua peça, do seu projeto. E fazer uma boa escolha desse formato de matéria-prima vai impactar diretamente nos custos de usinagem do projeto. Então, o primeiro passo para uma peça ser bem projetada é a definição do formato de matéria-prima que eu vou estar usando para a sua usinagem. Então, para sermos capazes de fazer essa boa escolha, nós vamos ver aqui os formatos que são mais usados na fabricação de peças. E o primeiro deles são barras redondas ou tarugos. Esse tipo de matéria-prima, como pode ser visto aqui nesta imagem, ele é usado para a fabricação de peças cilíndricas, como buchas, engrenagens, eixos, polias, dentre outros tipos de peças que possuem um formato cilíndrico. E como nós acabamos de ver, essas barras redondas, essas matérias-primas, elas podem ser do tipo laminada ou trefilada. Então, a definição pelo tipo laminado ou trefilado vai depender da aplicação da peça. Então, essa análise é feita caso a caso. E esse tipo de matéria-prima, ele está disponível para compra no mercado em barras de 3 ou barras de 6 metros. Então, se eu preciso de uma matéria-prima de 1 polegada, normalmente eu encontro em barras de 1 metro ou 6 metros. Porém, é possível fazer a compra de maneira fracionada. Então, se eu preciso de uma matéria-prima, por exemplo, de 1 polegada trefilada de aço 1045 por 150 milímetros, ao invés de eu comprar uma barra inteira, eu consigo comprar apenas um pedaço da barra. Consequentemente, o seu custo por quilo vai ser mais alto, mas é possível fazer essa compra. Então, essas foram as barras redondas ou laminadas ou trefiladas. Porém, possuímos também as barras redondas retificadas, tá? Essas barras redondas retificadas nada mais são do que barras trefiladas que foram submetidas ao processo de retífica cilíndrica, tá? Esse processo de retífica cilíndrica, ele vai ser visto com mais detalhes no segundo módulo do curso, onde vamos falar sobre processos de fabricação. Mas basicamente, esse processo de retífica, ele vai conferir ao material um excelente acabamento superficial e vai garantir tolerâncias dimensionais em seu diâmetro externo. Então, normalmente, uma barra retificada, ela possui tolerâncias ali por volta de 1,5 ou até mesmo 2 centésimos de milímetros. Então, esse tipo de barra costuma ser bastante usado em rolamentos lineares, por exemplo, ou buchas de deslizamento, tá? Como já adiantei, buchas e rolamentos lineares são as principais aplicações deste tipo de barra aqui. Se for, por exemplo, usar como uma bucha de deslizamento, seja em bronze, nylon ou UHMW, o material por si só já é o bastante. Agora, se for aplicação em rolamentos lineares, como vai ser visto também no módulo sobre elementos mecânicos, o eixo para a aplicação em rolamentos lineares precisa ser temperado. Então, mais informações tanto sobre os rolamentos lineares, sobre o que seria esse processo de têmpera, vão ser vistos mais adiante aqui no curso. E esse tipo de barra retificada normalmente são encontradas em barras de 3 metros, mas também podem ser compradas de maneira fracionada, o que, consequentemente, se a compra for feita de maneira fracionada, vai elevar o seu custo final por quilo. Então, esta foi a barra redonda retificada. Um outro tipo de matéria-prima são as barras chatas, como podem ser visto nesta imagem aqui. A barra chata, normalmente, ela possui um formato retangular e as suas medidas são em polegadas, tanto em largura como em espessura, as medidas são em polegadas, tá? E elas podem ser encontradas tanto no laminado
como no trefilado. Então, essa análise, como já foi vista, deve ser feita caso a caso. E a principal aplicação dessas barras chatas é para a fabricação de peças retangulares, como, por exemplo, braços, suportes, dentre outras aplicações. E esse tipo de barra ela é disponível no mercado em barras de 6 metros ou também podendo ser comprado de maneira fracionada. Então, esta foi a barra chata. E tanto a barra chata como os outros materiais podem ser encontrados em diferentes tipos de materiais, podendo ser em aço 1020, 1045, aço ferramenta, aço inox. Então, essas informações sobre o tipo de material de fabricação, isso vai ser visto nos catálogos dos fabricantes durante o momento do nosso projeto aqui no fim do curso, tá? Então, esta foi a barra chata. Uma matéria-prima bastante parecida com essa é a barra quadrada. E a barra quadrada ela possui formato quadrado, como o próprio nome já diz. Então, diferente da barra chata, onde eu tenho uma medida de largura e uma de espessura, neste caso da barra quadrada, esta medida é igual. E, porém, as medidas também são em polegadas. Então, eu posso comprar, por exemplo, uma barra quadrada de meia polegada, 5 oitavos, 1,5 polegadas, e assim por diante, como poderá ser visto nos catálogos dos fabricantes, tá? Elas também podem ser do tipo laminada ou trefilada e são usadas para a fabricação de peças com larguras e espessuras com medidas próximas, tá? Então, se eu tenho uma peça de 35 milímetros de largura por 30 de espessura, eu consigo usar a barra quadrada ao invés da barra chata, tá? E esse tipo de barra também está disponível em barras de 6 metros, também podendo ser vendido de maneira fracionada. Então, esta foi a barra quadrada. A próxima matéria-prima seriam as cantoneiras. As cantoneiras, basicamente, elas possuem um formato em L com abas iguais. Apesar de existirem cantoneiras com abas desiguais, isso quer dizer, onde um lado é maior do que o outro, é muito mais difícil você encontrar esse tipo de matéria-prima. E sempre vai ser uma matéria-prima muito mais cara, tá? Essas cantoneiras são quase exclusivamente do tipo laminada, tá? Então, as suas dimensões e o seu acabamento são considerados razoáveis. E as principais aplicações de cantoneiras são para a fabricação de estruturas soldadas, tá? E as barras de cantoneiras também são disponíveis em barras de 6 metros ou podendo ser compradas de maneira fracionada. Um outro tipo de matéria-prima também bastante usado para a fabricação de estruturas soldadas são as vigas U. E as vigas U, elas possuem esse formato em U ou até mesmo um formato em C com abas reforçadas, tá? Isso quer dizer que esta aba aqui da viga U é reta, porém essas abas laterais, elas possuem um formato meio que cônico, o que acabam dando maior resistência mecânica às suas abas. E as vigas U são sempre do tipo laminado, e como eu já adiantei, são usadas para a fabricação de peças ou estruturas normalmente soldadas, tá? E devido ao seu formato construtivo, elas possuem uma ótima resistência à fricção. Então, por este motivo, esse tipo de matéria-prima é bastante usado para a fabricação de estruturas. E a obtenção da viga U também pode ser feita através de barras inteiras, medindo 6 metros de comprimento, ou também podendo ser comprado de maneira fracionada. Esta foi a viga U. Um outro formato também disponível são as barras sextavadas, tá? Como o próprio nome já diz, as barras sextavadas possuem um formato externo sextavado. E esse tipo de barra pode ser do tipo laminado ou trefilado. Basicamente, em quase todos os usos, eu acabo utilizando a barra laminada, sendo que a barra trefilada, para manter essas medidas aqui de uma maneira um pouco mais fechada,
são para aplicações um pouco mais específicas, tá? A principal aplicação dessas barras sextavadas são para a fabricação de peças onde é necessário uma pega de chave. Então, no nosso projeto, nós vamos utilizar essa barra sextavada. Se eu preciso fazer uma peça onde eu tenho ali um corpo de rosca, eu preciso segurar essa peça para eu fazer o aperto. Então, se eu uso, por exemplo, uma peça redonda, eu preciso usinar por meio da fresa dois facetados para eu conseguir travar essa peça com uma chave. Ou se não, fazer um furo para eu conseguir também travar com uma chave. No caso da barra sextavada, por ela possuir esse formato aqui, eu consigo reduzir a minha usinagem, tá? Então, essa é uma das principais aplicações das barras sextavadas. E as barras sextavadas são disponíveis em barras de 3 metros ou também podendo ser comprada de maneira fracionada. Então, essa foi a barra sextavada. O próximo tipo de matéria-prima que é muito, mas muito usado são as chapas metálicas, tá? As chapas, elas se caracterizam por possuírem grandes dimensões de largura e comprimento. E elas são obtidas por meio do processo de laminação, podendo ser laminação a quente ou laminação a frio. Normalmente, chapas mais grossas são obtidas por meio do processo de laminação a quente. Agora, chapas finas, até ali 1/8 de espessura, podem ser obtidas pelo processo de laminação a frio. Uma grande diferença desses processos é que as chapas laminadas a quente elas acabam possuindo uma maior tensão residual. Isso quer dizer que eu pegando uma chapa laminada a quente, eu fazendo, por exemplo, o corte de uma chapa inteira, uma máquina de corte laser, a depender do tipo de corte ou do tipo de peça que eu estou usando, ao fazer esse corte, a chapa ela começa a entortar, tá? O que não acontece com as chapas laminadas a frio. Então, essa é uma característica do processo de laminação a quente. E a principal aplicação dessas chapas são em processos de corte laser ou guilhotina e dobra. E o processo de corte laser, guilhotina e dobra também são processos que vão ser vistos no segundo módulo do curso, onde vamos falar sobre processos de fabricação. As chapas metálicas, normalmente elas estão disponíveis em peças com 3 metros de largura e 1,5 metro de comprimento, podendo variar existindo algumas chapas com essa medida, chegando ali por volta de 2,8 metros e a medida de comprimento muitas vezes sendo 1,2 metros. Então é importante ter conhecimento desse dimensional da chapa, porque quando você vai fazer um projeto onde eu vou utilizar o processo de corte laser, é ideal mantermos o maior número possível de peças com a mesma espessura para eu conseguir um aproveitamento melhor na minha chapa. Então, isso aqui também vai ser visto em mais detalhes durante o projeto do nosso curso. Mas é muito importante você ter conhecimento das dimensões da chapa. É claro se você estiver comprando uma chapa inteira, porém as chapas também podem ser obtidas de maneira fracionada. Então, você pode comprar apenas um pedaço da chapa se for necessário. Então, essas foram as chapas metálicas. O próximo tipo de matéria-prima são metalons. O metalon nada mais é do que tubo quadrado ou um tubo retangular, como pode ser visto aqui nesta imagem. E esse tipo de matéria-prima, eles são do tipo laminado e são usados principalmente para a fabricação de estruturas soldadas ou suportes. E esse tipo de barra de metalon eles estão disponíveis em peças de 6 metros, podendo ser comprado também de forma fracionada. Então, a dimensão desse tipo de material normalmente é milímetros, tá? Então, eu consigo comprar um tubo quadrado de 50 por 50, um tubo retangular de 80 por 40, e a espessura desse tipo de metalon normalmente seguem as espessuras de chapa. Existem os mais diversos tipos de espessuras, mas as mais fáceis de serem encontradas são 1,2, 1,5, 1,9, 2,25,
3,17, que são de fato espessuras de chapas metálicas. Afinal, o processo de obtenção do metalon é o processo de laminação. Então, basicamente, eu pego uma chapa e vou dobrando ela até eu obter o meu formato do metalon. E se você notar, nessa matéria-prima, existe um fio de solda ainda de fora a fora em alguma de suas paredes. Como ele é fabricado em chapa, eu obtenho o meu perfil e eu faço então o meu processo de solda através de um equipamento especial, fechando esse perfil. E após dar um acabamento nessa solda, do lado de fora da minha matéria-prima, é muito difícil eu ver esse cordão de solda. Eu consigo ver principalmente internamente aqui na matéria-prima, tá? Este aqui foi então o metalon, que são tubos quadrados ou retangulares. A próxima matéria-prima seriam os tubos schedule. Os tubos schedule, eles são tubos redondos com paredes grossas. Então, essa denominação aqui, schedule, quer dizer que é um tubo com a parede grossa, tá? Esse tubo pode ser do tipo laminado ou trefilado, tá? O tipo laminado é o mais comum de ser encontrado. E esse tipo de matéria-prima, eles são bastante usados para a fabricação de tubulações, suportes, mancais para buchas, roletes de esteiras transportadoras e transportadores. Então, por ser um tubo redondo de parede grossa, eu tenho uma alta gama de possibilidades onde eu posso utilizá-lo como matéria-prima, tá? E ele também pode ser obtido em barras de 6 metros ou de maneira fracionada. O tubo schedule ele foi feito, na verdade, para a fabricação de tubulações, seja de água, de vapor, porém ele também é usado para a fabricação de peças, por possuir uma parede grossa. Agora, existe um tipo de tubo que possui uma parede muito mais grossa do que o tubo schedule. Eu estou falando dos tubos mecânicos. Como você pode notar nessa imagem aqui, a parede desse tubo é muito mais grossa que a do tubo schedule. Então, tubos mecânicos são tubos redondos com parede muito grossas, podendo ser do tipo laminado ou do tipo trefilado. E esse tipo de matéria-prima ele é usado para a fabricação de peças redondas, ocas, como buchas, camisas de cilindros hidráulicos, mancais e assim por diante. Então, peças redondas, onde eu tenho um grande diâmetro externo e preciso de uma parede bastante grossa, eu consigo usar o tubo mecânico. Se é uma peça curta, até aí 200 milímetros, eu conseguiria usar um tarugo redondo ou uma matéria-prima redonda maciça. Porém, eu teria um alto custo de usinagem para retirar material deste interior aqui, tá? O tubo mecânico, ele possui um preço por quilo que é quase o dobro da matéria-prima normal. Enquanto uma matéria-prima custa aí 12, 13 reais o quilo, por exemplo, do aço redondo, o tubo mecânico pode chegar a 20, 25 reais o quilo. Então, o custo por peso desse material é muito mais alto. Porém, consequentemente, a depender da aplicação, eu preciso de bem menos usinagem. Então, é preciso colocar na balança o peso da matéria-prima e o peso do meu processo de fabricação, para eu conseguir definir se eu vou utilizar um tubo mecânico ou uma matéria-prima maciça, tá? E os tubos mecânicos podem ser encontrados em barras de 3 metros ou fracionada. Eu coloquei esse asterístico aqui porque é muito difícil você conseguir comprar um tubo mecânico fracionado, tá? Normalmente você vai encontrar apenas a barra inteira. E o fornecedor que vende fracionado, normalmente o preço é muito alto. Vamos dizer assim, você comprando 1 metro fracionado vai ser quase o preço de você comprar 3 metros, ou seja, uma barra inteira. Tá? Então, este aqui foi o tubo mecânico. O próximo tipo de formato que nós vamos ver aqui são os perfis dobrados em chapa. Tá? Esses perfis são itens largamente usados no ramo da serralheria e os seus formatos são extremamente variados, como pode ser visto aqui nesta imagem. Esse perfil aqui pode ter qualquer tipo de formato. Se você pegar, por exemplo, um catálogo de uma serralheria que vende esses perfis para a fabricação de portões, fabricação de estruturas,
você vê que existem diversos formatos. Então, muitas vezes nos projetos, a gente pode necessitar usar perfis de chapa dobrada. E você adquirir um perfil pronto de catálogo se torna muito mais barato do que você cortar uma chapa e você fazer a dobra conforme a sua necessidade. Então, você fazendo pequenas adequações no seu projeto, muitas vezes você consegue utilizar os perfis já existentes no mercado, tá? Então, todos esses formatos de matérias-primas que eu apresentei aqui, eu apresentei de maneira bem rápida. Por quê? Apenas para você saber da existência deles. No momento do projeto de cada peça do nosso projeto, nós vamos falar sobre o material, o formato da matéria-prima, se vai ser laminada ou trefilada. Então, no momento do projeto, eu vou estar resgatando essas informações aqui desta aula. Então, por isso é muito importante você baixar não só o e-book, mas também o PDF de todas as aulas que vão estar disponíveis para download um pouco mais aqui embaixo no curso, tá? Então, o que foi visto até agora? Nós vimos os diferentes tipos de matérias-primas, aonde eu tenho o material e o formato da minha matéria-prima. Aliado ao material e ao formato, nós vimos os tipos de materiais, as suas principais características, principais aplicações e juntando tudo isso, nós vimos os formatos disponíveis no mercado. Então, por conta disso, é muito importante você juntar o tipo de material e o formato para você fazer uma boa definição da melhor matéria-prima para fabricar a sua peça. Não tem como uma máquina ser bem projetada se as peças individualmente não forem bem projetadas. Afinal, a máquina ela é um aglomerado de diversas peças. Então, se eu não faço o meu projeto bem feito, peça por peça, o meu projeto como um todo não será bem projetado, tá? Então, nós vimos aqui as matérias-primas, que é o primeiro módulo deste curso. O segundo módulo, que nós vamos iniciar agora, vamos falar sobre os processos de fabricação. E após vermos os processos de fabricação, nós vamos falar sobre os elementos mecânicos. Matérias-primas, processos de fabricação e os elementos mecânicos são os três pilares fundamentais de conhecimento de qualquer projetista para que ele consiga fazer um projeto bem feito. Então, após esta aula, nós conseguimos o primeiro pilar. Então, nós temos o conhecimento sobre as matérias-primas. Nós só poderemos, de fato, iniciar um projeto mecânico e fazê-lo de maneira profissional após nós obtermos esses três pilares, que de fato vão sustentar todo o peso do nosso projeto mecânico. Então, vamos agora iniciar e falar sobre os processos de fabricação.